Beleza, então, pessoal, bom dia. Repetindo o que eu estava falando antes para vocês, né? Só para ficar na gravação. Essa é a nossa última aula formal no sentido de conteúdo, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês. A gente está em circuitos lógicos combinacionais, parte 3, tá? Essa unidade 6 que a gente está vendo, ela é basicamente a aplicação de todo o conteúdo que a gente viu em sistemas digitais. Então, a gente pega uma tabela verdade e, através do mapa de Carnot, a gente obtém uma expressão booleana simplificada. Tá? Com essa expressão booleana simplificada, a gente tem um circuito capaz de executar a operação que a gente deseja. E, provavelmente, essa operação tem alguma aplicação prática. Depois da aula de hoje, na semana que vem, na terça, eu vou postar a atividade prática planejada, a segunda. Ela vale 30% da nota e ela é para todos dessa vez, tá? Inclusive para os que entraram atrasados. Depois, na sexta, a gente vai ter a revisão dessa atividade prática planejada. E aí, na outra semana, a gente vai ter exercícios. Então, eu vou fazer uma revisão dos exercícios com vocês e vou tirar as dúvidas. Feitos os exercícios, vamos para a prova, que vai ser na terça-feira, dia 24 de agosto. E aí, na sexta, a gente faz a revisão da prova. Feita a revisão da prova, no dia 3 de setembro, para quem fica, exame, tá? Para quem não está acostumado como é que é o sistema da UFSM, é assim, ó, gente. Digamos que a média geral do semestre de vocês foi inferior a 7, vocês caem em exame. Como é que funciona o exame? Vocês vão pegar essa média que vocês acumularam, tá? E aí vocês vão somar com a nota da prova e vão dividir por 2. Essa nota tem que ser maior do que 5. Tá? Então, não é difícil passar em exame, tá? Sendo bem sincero com vocês. Tipo, não se desesperem por caso fiquem em exame em qualquer cadeira que for, tá? Isso acontece. Eu, na minha época de estudante, já peguei vários exames. Às vezes as coisas não dão tão certo quanto a gente imagina, né? Ou às vezes a gente tem uma dificuldade maior numa cadeira do que em outras, tá? Faz parte. Faz parte quando tu tá desenvolvendo muita habilidade que você não tem. Eu, por exemplo, eu tinha bastante dificuldade em... Qual que era o nome daquela cadeira? Mecânica de fluidos, se eu não me engano, era o nome dela. Tinha na engenharia uma cadeira assim. Eu não sei, eu tinha dificuldade em enxergar a física da mecânica, assim. Eu tinha facilidade em física dela. Não tinha não. Eu também fiquei em exame em circuitos 1. Desde a minha primeira prova eu fiquei em exames em... Isso aqui está sendo gravado, né? Fiquei em exames em circuitos 1. Tem o poder em tuas mãos, professor. Pode editar depois e cortar fora. Não tenho vergonha em dizer, não. Minha primeira prova de circuitos 1 eu tirei 2. Caí direto em exame. Não tinha nem o que fazer. Mas enfim, depois a gente corre atrás e recupera. Faz parte. Vamos vir aqui no conteúdo. E vamos vir aqui na nossa aula. Circuitos multiplexadores e demultiplexadores. Tá. Gente, começando aqui então. Vocês já ouviram falar de circuitos multiplexadores? Vocês têm ideia do que é isso? Mais uma consulta aqui com vocês antes de tudo. Só quando eu li o texto que o senhor mandou. Que vocês não são dessa época. Talvez tenha alguns aqui dessa época. Vocês não eram da época em que tinha o videogame e aí tinha a TV e a antena, tá? Os dois competiam pela TV. Então, para ter acesso a isso, tinha uma chavezinha que mudava de um para outro. Vocês não viveram isso, né? Digam que sim. O Alisson, que é o primata, e Alisson. Eu acho que o Alisson... Primata. Enfim, gente.
tá? Eu acho que ainda tem isso, inclusive. Mas como as TVs hoje em dia, elas têm várias entradas HDMI, então esse sistema de multiplexação, que é assim que se chama, ele foi embutido dentro da TV. Antigamente, era um Um aparelhinho... adaptador de TV por Nintendo. Oi? Por Nintendo, né? Tem um desses adaptadores aí para usar a Nintendo e a TV. Exatamente. É um multiplexador. Ou é um demultiplexador? É um multiplexador. Porque tu tem duas entradas... Não, peraí. É um demultiplexador, porque tu tem duas entradas e tu tem uma saída única. Tá? Um sistema de multiplexação, deixa eu me lembrar, é um sistema que tem uma entrada e diversas saídas. Aí eu vou entrar aqui na aula para eu não estar falando besteira, que eu sou campeão de me confundir. Isso aí. Não, um sistema de multiplexação é várias entradas concorrendo com uma saída. Confundir. E aí o multiplexador, ele seleciona qual dessas entradas que vai concorrer com a saída. Que vai, no caso, ter acesso a essa saída. É isso que ele faz. Não vem com essa. Não. Confundi ligeiramente, já desconfundi aqui, ó. Já desconfundi. Vamos dar uma olhada aqui numa coisa, vamos dar uma olhada mas aqui. daí na prova o senhor não deixa a gente abrir o negócio no meio, né? Aí fica difícil. Vocês têm acesso ao conteúdo ali na hora da prova? Quero Mas ver eu tô como... considerando como se fosse no presencial, aí o senhor não deixaria. No presencial é diferente. Descontem um ponto de mim aí, gente. Beleza, tô marcando aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa, ó. Uma maneira simples de vocês fazerem um controle do que vocês passam para a saída é utilizando uma porta end. Já mostro aqui para vocês. Deixa eu só abrir meu loja assim. Digamos que a gente pega essa porta end aqui, ó. Vocês não estão vendo nada. Agora sim. Digamos que vocês peguem essa porta end aqui. Vou colocar um LEDzinho aqui. E aí eu vou colocar aqui uma entrada. Deixa eu ver se ele não tem uma entrada. Não é isso que eu quero. Pode ser um clock, pode ser. Deixa eu ver como é que ele funcionaria. Não é isso que eu quero. Eu queria uma entrada aleatória de bits. Tá, eu acho que talvez isso aqui faça isso. Não tá fazendo. Agora sim, então. Beleza, digamos aqui que eu tenho um circuito digital, tá? E esse circuito, ele tá enviando um pulso de bits ali por essa porta. É alguma informação que está sendo transmitida, tá?
Vamos dar uma controlada nisso aqui. Deixa eu... Vamos parar um pouquinho. Eu falei para parar. Tá. E vamos colocar aqui, gente, uma entrada. Eu vou colocar 0 nessa entrada. O que aconteceu ali? Saída tá em 0, fica em 0. Ou seja, na prática, o que eu acabei de fazer? Eu bloqueei a passagem desse sinal através de uma porta end. Agora, olha só o que acontece quando eu coloco esse cara em valor 1. Vocês estão conseguindo compreender onde é que eu estou querendo chegar? O exemplo da antena e do videogame? Não? Sim? Eu estou querendo mostrar para vocês que a porta end, uma das funções dela, além de uma multiplicação booleana, é também de permitir ou não a passagem de um sinal. Tá? Nesse caso, é um exemplo muito simples. Eu tenho aqui na minha primeira porta, na minha primeiro pino dessa porta end, um sinal de clock, que pode ser qualquer coisa, gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser o sinal da impressora, que está competindo com o computador, pode ser a unidade aritmética lógica do teu computador, que está competindo no barramento de endereços do teu sistema, vocês devem ver isso em organização de computadores, tá? Pode ser qualquer coisa. Tá? E aqui, através desse cara, eu habilito ou desabilito esse funcionamento. Bacana. Agora, digamos o seguinte, que eu tenha duas saídas. Aliás, que eu tenha duas entradas. Tá? Mas eu continue tendo uma única saída. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um pulso diferente para esse cara. Duração em nível baixo. Vou botar 2 pulsos, vamos ver se ele ficou um sinal diferente. Vocês conseguem enxergar que esse sinal está diferente desse aqui? Sim. Tá. Gente, eu tenho uma saída aqui. Como é que eu vou fazer agora para conectar esse LED nessas duas saídas aqui? Porta ou. Portal. Não vai dar problema, será? Não. Por que não vai dar problema? Porque geralmente quando a gente faz um circuito de multiplexação ou demultiplexação, tá? Que é o inverso da multiplexação, uma dessas portas ENDs é ativada por vez. E o sistema ele é projetado para que apenas uma seja ativada por vez. Então essa porta OU aqui, ela age como simplesmente algo que une a saída dessas portas END. Tá? Então olha o que eu vou fazer aqui. Olha que interessante vai ficar. Pronto. O que aconteceu aqui agora, gente?
a minha saída, ela tá igual a... Eu vou dar um nome para isso aqui. Rótulo. Entrada. Ela tá igual à entrada 1 ou a minha saída está igual à entrada 2? A 2. Beleza. Olha aqui o que acontece quando eu mando um pulso aqui. O que aconteceu agora? Agora tá igual a 1. Meu Deus, cara. Bacana, né? Esse é um circuito multiplexador. Tá? Eu tenho aqui esse bit, que é chamado de bit de controle. Eu vou dar até o nome aqui, bit de controle. Tá? E eu tenho aqui as minhas entradas. Esse bit de controle aqui, gente, é o que vai fazer decidir qual porta que vai ficar ligada. Claro, eu estou com a ajuda aqui de uma porta inversora para me ajudar. Quando a entrada for 1, a primeira porta vai ser acionada. Por quê? Porque a porta AND, gente, ela funciona da seguinte maneira. Se todas as entradas forem 1, eu tenho 1 na saída. Se alguma delas for 0, eu tenho 0. Então, o que acontece aqui? Eu colocando 1 nessa entrada, qualquer valor que eu tiver aqui na outra vai ser repassado direto para a saída. Se essa aqui for 0, 0 vezes 1, 0. Beleza? Se essa aqui for 1, 1 vezes 1, 1. Por isso que a porta AND, ela funciona muito bem como um controle de passagem. Uma segunda aplicação para a porta AND. Tá? Agora, quando eu ponho esse meu bit de controle em 0, eu tenho essa porta inversora que me nega isso. E aí ela coloca 1 aqui. Então eu desativei essa porta e eu ativei a segunda. Ô, professor, eu tô tentando fazer o mesmo circuito aqui, mas como que coloca o clock? O clock é esse cara aqui, ó. Não, mas eu coloquei, só que ele não Não tá funcionando? separado. Tu vem aqui em simular e aí tu vai em pulso habilitado. Ah, tá bom. Tá? E aí a frequência de pulso tu põe os 2 Hz para não ficar... Eu vou até botar em 4 Hz aqui só para ver como é que ficaria. Legal. Agora dá para ver melhor a diferença entre as duas entradas. Aí, ó. Esse aqui é o circuito multiplexador, gente, mais simples que eu posso mostrar para vocês. E é essa ideia que eu quero que vocês peguem do circuito multiplexador. Ele é um circuito que ele é capaz de selecionar entre várias entradas apenas uma para ir para a minha saída. Agora que eu estou vendo aqui no vídeo de vocês, não aparece tão rápido, né? Que nem tá aparecendo aqui no meu. É, parece que ele não tem. Ele é mais congelado aí. É mais congelado. Deixa eu botar em 1 Hz aqui, que eu acho que vai ficar mais... É. Aham, em 1 Hz fica mais. O legal do Logisim é que ele demonstra, né, qual é a porta que está sendo acionada por vez. Isso que eu acho interessante nele. Tá? Beleza. Vamos parar a simulação aqui. E vamos para o conteúdo formal. Tá? Bom, isso que eu acabei de criar ali no Logisim para vocês é um circuito MUX. Eu tenho várias entradas e um sistema de lógica interna deste circuito aqui me faz a seleção. Tá? Mas não é qualquer seleção. Eu tenho aqui também um conjunto de entradas, ou apenas uma entrada, como foi ali naquele circuito, em que eu seleciono qual porta que vai, ou, aliás, qual entrada que vai ter acesso à minha saída. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, gente, se eu tenho 2 bits de seleção de dados, eu consigo selecionar 4 entradas. Se eu tenho 3 bits de seleção de dados, eu consigo selecionar 8 entradas. Se eu tenho 4 bits de seleção de dados, eu consigo selecionar 16 entradas. E assim sucessivamente, tá? É sempre em potências de 2, ok?
Hum. Deixa eu pensar como é que eu posso explicar isso aqui para vocês. Dá para ser assim, ó, gente. Deem só uma olhada nessa tabela verdade aqui. Essa tabela verdade é um pouquinho diferente do que a gente costuma utilizar, tá? Mas acho que vocês vão conseguir compreender o que eu estou falando. Mas se não conseguirem, podem perguntar. Por exemplo, digamos que a gente tem agora 4 entradas, tá? E temos 2 bits de seleção de dados. Vamos botar isso no Logicsim para a gente visualizar. Vou parar aqui a simulação para não chamar tanta atenção. E vou colocar aqui 4 entradas, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui é, como eu tenho 2 bits de controle, a minha porta-end não vai mais poder ser de 2 entradas, ela vai ter que ser de 3. Uma vai ser para a entrada em si, e os outros 2 pinos vão ser para os bits de controle, tá? Ok. Desligo aqui, desligo aqui. A minha porta OU, obviamente, ela vai ter que ter, dessa vez, 4 entradas. Tá? Uma vai vir aqui. Uma vai vir aqui. Beleza. As entradas eu vou botar um pouco mais para cá. Ele não para, né? E aí eu vou rearranjar aqui os meus bits de controle. Dessa vez não vai ser apenas um, vão ser 2 bits de controle. Eu vou deixar eles aqui embaixo, só para manter mais ou menos a mesma configuração que ficou o material de vocês. Bit de controle 1, bit de controle 0. Vou colocar os rótulos, os túneis. O Aí para cada saída vai ter uma combinação entre os dois, né? Perfeito. É De isso aí. 1, 2, 3 e 4. Exatamente. Ó,
Por exemplo, meu Deus, como eu perco tempo com isso aqui. Tá. Por exemplo, aqui, ó, gente. Vou botar aqui mais para baixo e vamos voltar para o material. A gente tem a entrada D0. Eu vou botar o nome que nem está no material ali para vocês não se perderem, tá? Eu vou ter a entrada D0, eu vou ter a entrada D1, eu vou ter também a entrada D2, eu vou ter a entrada D3. Eu vou fazer cada uma diferente uma da outra, tá? Tentar, pelo menos. A entrada D1, ela tem 2 pulsos em nível baixo, a entrada D3, ela tem 3 pulsos em nível baixo, D2 tem 3 pulsos em nível baixo, a entrada D3 tem 3 pulsos em nível alto e 1 em nível baixo. Elas vão parecer diferentes, só para parecer diferentes, tá? Beleza. Todos eles competem por uma saída. Ali no material, eu estava pedindo que a entrada D0 ela fosse selecionada quando os meus bits de seleção de dados fossem 0 e 0. Ou seja, eu vou trocar agora por uma expressão que vocês reconhecem melhor. A minha saída só vai ser alta, só vai ser habilitada quando eu tiver 0 e 0 nessa porta end. Como é que eu poderia implementar isso? Digamos assim, gente. Digamos que essa saída aqui fosse 1, tá? Como é que eu extrairia a expressão que faz 1 nessa saída aqui, através da soma de produtos? Eu teria que fazer o quê? Uma inversora? Uma inversora. Por quê? Olha só o que acontece. Digamos que eu coloque 0 e 0 aqui na entrada da porta end. Não vai funcionar, tá? Mas, segundo a teoria lá de extração de expressões booleanas pela forma de soma de produtos, que a gente já viu isso lá na primeira parte, se a minha saída, se eu tenho uma saída aqui que ela tem que ser 1 e as minhas duas entradas aqui forem 0, o que eu faço? Barra as duas entradas. Então, isso aqui vai ser S1 barrado vezes S0 barrado. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter... Eu chamei diferente ali, eu chamei de B1. Não faz tanta diferença, tá, gente? Olhando aqui. A entrada D1, ela só vai ser habilitada quando a entrada 1 for 0 e quando a entrada S0 for 1. Então, como é que fica a expressão desse cara aqui para habilitação dessa entrada? Nesse caso aqui, gente, ficaria o S1 barrado e o S0 normal. Então, aqui no caso, eu teria... Falei S1 barrado? Falei S1 barrado, isso. E o S0 normal. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Sim. Acho que sim.
Vinícius. Vocês estão muito quietinhos. Próxima entrada. Vai ser o B0 barrado e o B1 normal. Esse aqui vai ser o contrário. E a última, por fim, Os dois normal. os dois normal, tá? Olha só, esse nosso circuito multiplexador aqui, ele vai acabar tendo uma expressão que descreve ele, tá? Se vocês forem ver, como a gente tem uma porta OU que soma todos eles, então cada uma dessas expressões vai estar presente numa expressão maior, tá? A questão é, cada um desses termos de multiplicação aqui, ele só vai ser acionado com apenas uma combinação. Por exemplo, eu só vou ter 1 nesse termo aqui, ou eu só vou ter algum valor válido, quando os 2 bits de controle forem 0. Digamos que esses mesmos 2 bits de controle em 0 sejam aplicados aqui, eles vão ser aplicados. O S1 é 0, fica 1, beleza. Mas o S0 é 0. Então esse termo aqui ele vai cortado. Somar com 0 não faz nenhuma diferença, né? Se eu tenho 0, 0 aqui também, olha o que acontece. Como o S1 é 0, esse termo também é cortado. Como eu tenho 0, 0 aqui, esse termo também é cortado. Então, o único termo que fica válido nesse meu multiplexador vai acabar sendo esse. Agora, digamos que eu tenha 1, 0. S1 igual a 1 e S0 igual a 0. Quando o S1 é igual a 1, como aqui está barrado, ele corta e cai fora. Como o S1 é igual a 1, como aqui está barrado, ele corta e cai fora. Agora, nesse caso aqui, como o S1 é igual a 1, entra na multiplicação. E como o S0 é igual a 0, ele está barrado, ele vira 1. Então, esse termo aqui é o único termo que vai ter acesso à minha saída. Esse termo aqui, como o S1 é 1, beleza, mas como o S0 é 0, ele também é cortado. Vocês entenderam que cada uma dessas portas endes vai ter uma combinação única em que ela vai ter acesso à saída? Eu posso descrever ela numa mesma equação, eu posso descrever esse meu circuito multiplexador através dessa equação, mas eu preciso que vocês entendam qual é a funcionalidade de cada um desses termos, para vocês entenderem que cada uma dessas saídas só vai ter acesso quando o meu bit de controle ali for o certinho. Então aqui, ó, digamos, habilito a simulação, pulso habilitado, tá? Cada uma dessas entradas tem alguma combinação de bits diferentes, tá? Mas nesse caso ali, apenas a entrada D0 está tendo acesso à saída. Por quê? Porque os meus bits de controle ali embaixo estão em 0, 0. Agora, olha o que acontece quando eu mudo para 0, 1. Agora, olha o que acontece quando eu mudo para 1, 0. E, por fim, o que acontece quando eu mudo para 1, 1. Então, o circuito multiplexador ele não deve permitir mais de uma entrada ao mesmo tempo. Não. Deve ser sempre uma e única entrada sendo processada. Ele é um semáforo? Hã? Não daria para definir ele como um semáforo? Ou usar uma... Semáforo? Sinaleira? Depende da lógica. Depende da lógica. Mas acho que sim. Porque na programação também tem esse conceito também de MUX, multiplexador, e é usado como um semáforo para não ter concorrência de acesso a um processo, uma thread. Tá, entendi. Entendi o que tu quis dizer.
Saquei. Sim. No exemplo do semáforo, também apenas uma luz tem que ficar acesa por vez, né? Então, apenas uma luz vai ter acesso, digamos, à alimentação, também vale. Não, na verdade, todas as luzes estão acesas, né, professor? Só que é de saídas diferentes. E uma O sinal, fica acesa no vermelho e outra no verde. mas só uma vai ter o sinal verde para liberar passagem. Tá, peraí, deixa eu entender o que o Guilherme falou. Tá, não. O caso do semáforo, na verdade, é o caso oposto, é o demultiplexador. Porque tu tem 3 saídas ali, todas elas estão concorrendo para uma entrada, que seria a potência. Seria, no caso, a energia elétrica. Acho que é isso. Vocês entenderam aqui, então, gente, o conceito de multiplexação? Como que vocês conseguem fazer isso através de portas lógicas? Da minha parte, você é entendido. Beleza, então. Vendo no Logicinho fica bem mais fácil de entender. É muito bom. O Picolog, sim, ele ajuda bastante nesse sentido. Ele... É que, na verdade, a álgebra booleana, ela é um pouco... Qual é a palavra? Seca. Ela não... Tipo, tu olha essa equação aqui, ó. Essa equação não te diz muita coisa. Entende? Agora, quando tu pega isso e coloca num circuito e começa a colocar os bits operando e tu começa a ver o caminho que esse bit faz no circuito, aí sim a coisa começa a ter um pouquinho mais de sentido da operação deles, tá? Beleza. E é isso de circuito multiplexador, tá? Se eu quiser aumentar o meu número de entradas possíveis, eu vou ter que aumentar o meu número de bits de controle. E assim sucessivamente. E a ideia, a lógica que foi aplicado nessa tabela verdade aqui, vocês só multiplicam ela, vocês fazem potência de 2 para outras entradas. Mais nada, gente. Vamos ver circuito demultiplexador. Não é muita surpresa o que ele vai fazer agora, né? Você tem uma única entrada e você tem diversas saídas, tá? E aí, essa entrada é uma entrada de seleção em que você decide para qual saída que vai ser direcionada esse cara, tá? Acho que não é surpresa para vocês que nós vamos utilizar portas end para fazer isso. Tá? E também não é surpresa para vocês que a lógica de como vocês vão montar esse circuito vai ser semelhante à lógica de como vocês montaram um circuito multiplexador. Vou mostrar uma aplicação, tá? Não é difícil de imaginar, né, gente, aplicações em que vocês tenham, por exemplo, várias entradas, mas vocês tenham apenas um caminho para poder acessar, tá? Então, uma das aplicações que a gente tem em circuitos multiplexadores e circuitos demultiplexadores é a concorrência de um barramento. Digamos que esse aqui seja um barramento que esteja passando dados de um lado para o outro. Um exemplo esdrúxulo, tá, gente? Não necessariamente vai acontecer, ok? E aí, agora, a gente queira fazer o caminho reverso. A gente queira fazer uma demultiplexação desse circuito. Então, olha só o que acontece. Vamos montar o nosso demultiplexador aqui do lado. Temos aqui a entrada.
Essa entrada, ela vai ser igual para todas. E aí nós temos várias saídas. O interessante do circuito demultiplexador é que ele não precisa agora de uma porta ou para fazer isso, porque vocês têm várias saídas. Esta aqui, por exemplo, vai ser a saída... Eu vou chamar de saída D0. Vai ser a saída D1. Perfeito. Vamos copiar aqui esses tags. E vamos começar a ver esse circuito em operação. O que aconteceu aí? Ó, vou mudar meu bit de controle aqui para 1. A mesma lógica que eu usei no circuito de multiplexação, eu estou usando no circuito de demultiplexação aqui, tá? Em que eu tenho apenas uma entrada e eu tenho diversas saídas. Tá? Essa uma entrada aqui, ela compete, aliás, as saídas competem por essa uma entrada aqui. Deixa eu botar mais para cá e botar mais para cá. Esse tipo de circuito existe? Existe, gente, no computador de vocês. Muitas vezes no computador de vocês, vocês têm apenas um barramento, tá? Que é esse cara aqui. E aí, diversas entradas competem pelo uso desse barramento. Tá? Então, um circuito de multiplexação, ele vai permitir que apenas uma dessas entradas tenha acesso a esse barramento. E se caso eu precise na outra ponta estabelecer de que entrada que veio esse circuito, eu posso fazer um circuito de demultiplexação aqui. Tá? Com esses mesmos bits de controle. Então, vocês vejam que a entrada D3 que está pulsando aqui, ela vai acabar só aparecendo na saída D3. Mas eu não precisei criar 3 caminhos de barramentos aqui. Eu estou usando apenas um caminho de barramento, mas eu estabeleci um circuito de demultiplexação aqui para fazer isso. Agora, por exemplo, se eu mudar aqui a minha entrada para 1, 0, vocês podem ver que só a entrada D2 vai ter acesso ao barramento e só a saída D2 que recebe essa entrada. E é isso, gente. Este circuito aqui é um circuito de multiplexação. E esse aqui é um circuito de demultiplexação. Tá entendido aqui, gente?
Sim. Ou tá nebuloso para alguns de vocês? Pra mim, acho que entendi. Não é muito complicado assim, gente. Circuitos de multiplexação e demultiplexação. Multiplexação concatena várias entradas e uma saída. E o circuito de demultiplexação pega uma entrada e ele distribui entre as saídas. Ele controla para qual saída que vai essa única entrada que tu tem ali. Tá? Nesse exemplo aqui, eu resolvi juntar os dois para mostrar para vocês como é possível criar, digamos, a transferência de dados com apenas um caminho, ou seja, com apenas um barramento para várias entradas. Tá? Se tu tem um circuito de multiplexação e demultiplexação, tu consegue fazer isso. Professor, só que aí o envio é só de um bit por vez, né? A gente vai trabalhar também com vários bits sendo enviados ao mesmo Sistema tempo. paralelo? Não, digamos assim, no mesmo. Não sei, podia ser até serial. Aí, por exemplo, aí a gente só tá ligando e desligando alguma coisa. Poderia, tipo, ligar alguma coisa e já enviar a informação. Ah, tá, não, mas aí é um protocolo de comunicação, sim. Mas não nessa disciplina a gente trabalha com protocolos, a gente trabalha mais em micro lá. Mas sim. É que nesse caso aqui, João, o que que acontece? Quando eu estou ligando e desligando, fazendo 0 e 1, eu estou fazendo exatamente o que uma comunicação serial faria, ou o que uma comunicação I2C faria, ou o que uma comunicação USB faria. A diferença entre o que a gente está vendo aqui em sistemas digitais e o que a gente vê lá na disciplina de micro é simplesmente como que esses padrões eles são organizados. Por exemplo, uma comunicação I2C, ela começa enviando 8 bits. Para identificar, por exemplo, o nó mestre, identifica com qual nó escravo ele quer se comunicar. Então, os primeiros bits que ele envia são os bits dizendo o endereço que ele quer se comunicar. Quando o nódulo escravo enxerga e ouve esses bits, ele faz só assim, ó, tum-tum. Ele faz de 1 para 0 ali no barramento de endereços. E aí o módulo mestre sabe, ele me escutou, vou enviar a informação para ele agora. E aí ele começa, através de zeros e uns, enviar a informação. Entendi. Isso parece muito legal, Sr. Maurício. Que eu... É muito legal, eu gosto é que eu sou todo emocionado para trabalhar com digitais, eu gosto disso. Tá? Em microcontroladores a gente fez isso. Deixa eu ver se eu não tenho vídeo aqui. Capaz de eu ter ainda esse vídeo. Em microcontroladores a gente fez isso para enviar áudio através do protocolo I2C. Google Drive, cetismo, ensino, disciplinas. Putz, pior que eu acho que não tem. Livros, apostilas, aulas. Não, isso aqui está em trabalho interdisciplinar. Só um pouquinho, gente, que eu acho aqui para mostrar para vocês. Vocês estão no primeiro semestre, provavelmente vocês vão pegar os trabalhos interdisciplinares. Eu acho que eu já tinha comentado com ele, com esses trabalhos para vocês na aula inaugural, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas no terceiro e no quarto semestre, nós vamos ter trabalhos que eles vão envolver conteúdos de várias disciplinas. Por exemplo, no terceiro vocês têm micro, vocês têm eletrônica, vocês têm bastante disciplinas que dá para fazer umas aplicações bacanas. E a cada semestre é um negócio completamente diferente. Geralmente os alunos eles participam desse processo de criação desse trabalho. No sentido que eles também estabelecem, esse semestre a gente quer fazer, sei lá, um amplificador de áudio. No semestre passado eles quiseram fazer uma estufa. No outro semestre, o que já teve? Sim, já teve o circuito de um chuveiro eletrônico, por exemplo. Eu, como sou emocionado, eu salvo todos esses trabalhos aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui foi da estufa.
Deixa eu compartilhar aqui. Aham. Vou ver se é esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Deixa eu baixar aqui. Fazer download. Aí, ó. O que eles fizeram aqui? Aqui tem um microcontrolador. Na época a gente estava utilizando um Tiva, tá? Aqui tem um conversor digital para analógico, então ele pega os dados que o Tiva envia na forma digital, de 0 e 1, 0, 1, 0, 1, que é o que a gente está vendo agora, converte isso aqui para um sinal analógico, que é o sinal que sai na caixa de som, e aqui é o projeto da disciplina do professor Jonas, que na época era Eletrônica 1, que eles fizeram um amplificador do tipo AB, se eu não me engano, aqui. Tá. Então aqui tem microcontroladores, tem eletrônica, e tem mais uma disciplina que eu tô me esquecendo. Peraí, não. De instrumentação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu tava me esquecendo disso. Ah, tá. Projeto de placas de circuito impresso. Depois eles tiveram que fazer uma plaquinha disso tudo. Mas primeiro, claro, tu monta na protoboard, que é o que vocês aprenderam a fazer ali no Tinkercad. Aí olha só como é que ficou. E aí aqui na saída do osciloscópio está o sinal de áudio. O clássico, né? Sempre. É sempre essa música, sempre, não tem. Qualquer sample de áudio que tu vai fazer de sistema amplificador, o que os nerdzão vão colocar? Ah, eu vou colocar uma música atual, vou colocar uma MPB. Que nada, vai colocar o sonzinho do Mario ali. Não tem. É o som mais fácil de tu reproduzir no micro. Colocar fundo da grota pra tocar ali. Colocar o quê? Baitaca velho. Vai tacar velho. Dream Theater. Colocar ali pra tocar. Não. É o que os nerdzão fazem sempre. Deixa eu ver aqui se eu tenho um outro projeto que envolveu isso também. Deixa eu ver esse vídeo 2 aqui. Acho que eu tenho até vídeo das coisas explodindo aqui. Nós vimos alguns futebol agora vendo os capacitores explodindo. É muito legal. Até as explosões são legais. Ah, tá. Esse aqui é o sinal do osciloscópio aqui. Show. Olha só o que eles fizeram, gente. Vocês já começaram a trabalhar com MATLAB, com o Olinto, né? Acho que ele deve ter visto alguma coisa com vocês. O MATLAB é pago, a gente não tá usando. Tá. Não, claro, é verdade. A gente não tem a licença do MATLAB para trabalhar, verdade. Putz, é verdade. Vocês devem estar usando o Octave, né? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês o vídeo que os alunos também usaram Octave aqui para fazer o... Tá aqui o sinal de áudio sendo reproduzido ali pelo conversor DA, né? E ali está o sinal que um programa ali que eu não conheço muito bem plotou. Que eles pegaram, eles fizeram download desse arquivo de áudio, eles converteram
pro conjunto de bits que o microcontrolador consegue executar, carregaram na memória do micro, colocaram o programa para executar isso e enviar via serial, via I2C. Assim. Nossa, parece muito legal. É muito legal. Terceiro semestre. Os alunos, quando assim, ó, é abstrato tudo que a gente estuda, às vezes é difícil de ver a aplicação prática, mas quando tu pega aqueles conceitos abstratos, é o que eu sempre digo para vocês, quando tu pega aqueles conceitos abstratos, tu começa a implementar na prática, sem muita fé do que aquilo vai funcionar. Não, tu não tem fé que aquilo vai funcionar. Sem muita fé de que aquilo vai funcionar. Tu liga, tu energiza, explode, não dá certo, porque nunca vai funcionar de primeira, explode, não dá certo, liga de novo, e aí vê funcionando, cara, é muito legal. É muito legal. Eu, particularmente, acho muito bacana a prática. E é isso, gente. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum exemplo, só para mostrar para vocês aqui. Talvez eu tenha da estufa que os alunos fizeram. Os alunos resolveram, no semestre 2, fazer uma estufa para cultivo de hortaliças. Deixa eu ver aqui se funcionou. Ixi, não, esse aqui é o vídeo que ela explode. Deixa eu ver. Mostra aí também. Não. Esses aí a gente não mostra. Ah, Esses a gente não mostra. Tá, isso aí, se eu não me engano... cara, não tem. Tem só o vídeo que não deu certo. nem tudo são flores, né, professor? Não, nem todos são flores. Tem que mostrar as partes erradas também. Não. Mostrar todas as alternativas que nós vamos poder fazer, né? Só mostra as vitórias, né? Aqui, tá. Não, eu vou mostrar o que funciona. Tá, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui foi 4º semestre, se eu não me engano. Nesse aqui, o que eles estavam fazendo? Eles estavam tendo micro 2 com o professor Saul, eletrônica de potência comigo, eletrônica 2 com o Jonas, e o que mais? Eu acho que eles estavam tendo controle com o Rodrigo. Daí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma estufa automatizada, com controle pelo celular, e a fonte eles não compraram pronta. Eles mesmos fizeram a fonte de eletrônica de potência. Deu trabalho. Mas funcionou. Pessoal, tudo funcionando. Tudo conectado. Umidade, temperatura. Sempre ali. Chegando no celular também. Umidade, temperatura. Comando via Wi-Fi para ligar e desligar. Relézinho batendo pro cooler. Ó. Quase pronto. E aí depois, claro, eles botaram na caixa da estufa tudo isso, mas antes... E para vocês verem, né? Antes, toda a implementação ela é feita no quê? Protoboard. Sempre protoboard. Tá? É isso, gente. Alguma dúvida, algum questionamento? Uma aula de ânimo hoje para seguir no curso. Tá difícil final de semestre? Começando a apertar a coisa agora, começou a misturar as coisas, aí tá... Vai dar certo, vai dar certo. Eu vou parar a gravação agora, mas vou continuar falando com vocês, espera aí.